Bom, pessoal, agora a gente vai ver o exemplo da molécula de CO, né, monóxido de carbono. Essa molécula ela é diferente porque, vamos lá, vamos começar a analisar aqui o diagrama dela, né? Então você tem a molécula de CO, lembrando, distribuição eletrônica do carbono, um S2, 2S2, 2P2, camada de valência então tem um orbital S, né, que é o 2S2 aqui, e você vai ter três orbitais P, que tem dois elétrons, né? Desculpa, dois elétrons, então 2p2. Então, conforme a gente já até conversou no exemplo anterior, vou melhorar esse desenho aqui. Como a gente já até comentou no exemplo anterior, o que acontece? Eu tenho, só um instante, deixa eu melhorar esse desenho. Então, a gente tem aí 2s2 e 2p2, né? Então, no caso, eu tenho, para fazer ligações sigmas, eu tenho esse orbital 2s, e tem o 2PZ, né, pessoal? Como a gente já falou, o PZ ele está aqui no eixo internuclear, e aí ele é possível fazer ligação sigma com ele. Então, os outros dois, o PX e o PY, na perpendicular, né, nas duas direções perpendiculares, e podendo fazer ligações π. Bom, para o oxigênio, a gente tem, né, número atômico 8, 1s2, 2s2, 2p4. Também pegando aqui os orbitais da camada de valência, eu vou ter 2s2 e 2p4. Vou ter 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, somando os 4 elétrons do carbono com os 6 aqui de valência do oxigênio, nós temos na molécula do CO, nós temos 10 elétrons na camada de valência. Então, aqui no oxigênio eu também tenho o 2s para fazer ligações sigma e o 2pz para fazer ligações sigmas. Então, para fazer ligações sigmas, eu tenho no carbono 2s e 2pz e no oxigênio 2s e o 2pz. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho esses 4 orbitais atômicos, eu vou obter 4 orbitais moleculares, que são exatamente aqui esses do diagrama aqui, estão colocados com as suas energias relativas, né? O primeiro aqui é um orbital sigma, o segundo, o terceiro e o quarto, que está bem mais distante, né, desses outros. Para o sistema π, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esse px e esse py do carbono e o px e o py do oxigênio. Então eu tenho 4 também, e aí eu vou ter no carbono o 2px, o 2py e no oxigênio o 2px e o 2py, e vou obter com isso 4 orbitais π. Né? Então tá aqui o primeiro e o segundo. Só que o primeiro ele é duplamente degenerado e esse aqui também é duplamente degenerado. Então eu tenho 2 orbitais aqui e 2 orbitais aqui. Distribuindo os 10 elétrons, né? Tá aqui, a configuração vai ser essa. 2 aqui, 2 aqui. Então fica a camadinha fechada. Aqui eu tenho o meu HOMO, né? O HOMO, que é o orbital ocupado de maior energia, e o LUMO vai ser esse aqui, o 2π, certo? Então o 3 sigma é o HOMO e o 2π é o LUMO. Então a distribuição do CO ela vai ficar como 1 sigma 2, 2 sigma 2, 1 π 4 e 3 sigma 2. Então você tem aqui os 10 elétrons distribuídos, né? Para a molécula de CO. Então é importante agora a gente ver o seguinte, ver as contribuições de cada um desses orbitais, tanto do oxigênio quanto do carbono, e ver essa distância relativa, né? Essa distância em relação aos orbitais atômicos, para a gente ver quais os que contribuem mais, tá? Vou apagar aqui para não poluir um pouco, para não poluir muito. Então, para a gente ver quem contribui mais. Então, olhando para a figura, a gente vê o quê? Bom, pessoal, então deixa eu retomar bem aqui o raciocínio, porque eu tive que dar uma pausa aqui por conta de barulho. Seguinte, voltando aqui. Como eu estava falando, recapitulando, o carbono, para formar aqui no sistema sigma, 4 orbitais sigmas, o carbono contribui com um orbital S e o 2pz, e o oxigênio com S e 2pz, do mesmo jeito. Sistema π, você vai ter 2p's, né, do carbono e 2p's do oxigênio, aqui px e py pela nossa convenção. Olhando para o diagrama, analisando essa figura aqui,
a maneira que é colocada as energias e tal, a gente vê o quê? Que o primeiro orbital, né, sigma ligante, esse aqui, né, no caso, ele está praticamente no oxigênio. Então ele é praticamente um orbital, um par não ligante no oxigênio. Observa a distância dele aqui para o carbono, né? A contribuição do carbono é essa e a do oxigênio é muito maior. Então, nesse desenho aqui do lado, a gente vê as contribuições relativas, né? Está colocando aqui como a ilustração esquemática dos orbitais moleculares do CO, com o tamanho do orbital atômico, indicando a magnitude da sua contribuição para o orbital molecular. Então aqui é carbono e aqui é oxigênio. Então olha a contribuição do oxigênio para esse. Então esse aqui, e existe embasamento teórico já, que eu vou comentar já já, ele está praticamente aqui no oxigênio, tá? Bom, subindo aqui para esse próximo aqui, que é o 2 sigma, a gente vê que agora a contribuição do carbono é maior, né? Então tá aqui, ele está mais próximo do carbono, olhando aqui para a esquerda, deixa eu colocar de preto. Ele está aqui mais próximo do carbono, então a contribuição do orbital atômico 2s do carbono é maior e a do 2s do oxigênio é menor. Existe uma certa contribuição aqui do 2pz do oxigênio e existe também uma certa contribuição do 2pz, como você está vendo aqui, essa linha do carbono, só que bem menor a contribuição, que ele está bem mais distante, né? Aqui na figura do lado direito, você está vendo agora que existe aqui a contribuição maior do carbono e a contribuição menor do oxigênio, né? Bom, aí o que acontece? Na sequência de energia, vem os dois orbitais degenerados, né, desse sistema, desse orbital π, certo? Que são o quê? Eles são resultado da interação desses 4 aqui embaixo, né? Então vai aparecer 2 aqui e 2 aqui em cima. Então esses aqui, eles têm uma contribuição muito maior dos 2px, do caso do 2px e 2py do oxigênio. Para quem for olhar a versão em inglês do livro do Atkins, eu não chequei se em português tem esse erro, mas em inglês ele diz que é do carbono, do C2P, ele bota, e está errado. Lá tem um erro, é do O2P, a contribuição maior para esses dois aqui, tá? Para esses dois orbitais. Na sequência, a gente tem o outro orbital sigma, que vai ter a contribuição, agora aqui, ó, como é sigma, vai ser do 2pz desse, vai ter aqui uma certa contribuição do 2s do carbono e também do 2pz do carbono, só que a maior contribuição é do 2pz. Se você olhar para cá, tá aqui, ó, a interação, né? Desculpa, tá aqui, que seria, no caso do carbono e do oxigênio, você tem aqui a fusão, né? Aqui está o 2s do carbono, ele está representando aqui como essa bolona, né? Está até certa forma próximo, né? De certa forma. E aqui ele está representando o pz do oxigênio. Então interagindo aqui ao longo, e creio eu que ele está querendo mostrar isso nesse desenho, tá? Não sei se está bem feito não, até mesmo porque eu estou vendo só um pontinho aqui, né? Bom, o fato é que ele está mostrando que a contribuição, pode ser que tenha até um erro aqui, viu? Porque aqui é esperado que a contribuição, pode ser que tenha um erro aqui, pessoal, nessa figura, como já tem um erro no texto lá. Então, mas não importa. O importante é que aqui a contribuição maior é do real, de fato, que é o que está mais próximo, é do 2pz, tá? Bom, aí a gente tem também uma certa contribuição do 2s. Aqui o pz do carbono ele quase não contribui mais, né? Ele contribuiu aqui. Ele contribuiu basicamente aqui no 2 sigma, né? E esse aqui é o HOMO, tá, pessoal? Esse aqui é o HOMO. Bom, o LUMO, que está vazio, né, não tem elétrons, ele está aqui preferencialmente, digamos assim, ó, aqui pelo desenho, ele tem uma maior densidade sobre o carbono. Esse pontinho aqui é o carbono, tá? Então ele tem uma maior densidade sobre o carbono. Bom, como eu tinha dito, essa molequinha aqui, CO, ela é neutra, né? E ela tem um momento de dipolo muito pequeno, apesar da diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio. Agora, é interessante também, pessoal, que pelo fato de ter esses orbitais, esse orbital antiligante aqui, principalmente, a densidade de carga maior é negativa em cima do carbono e não do oxigênio, tá?
como era de se esperar pela eletronegatividade. Então a gente esperaria pela eletronegatividade que a densidade de carga no oxigênio fosse maior do que no carbono. Só que o fato de existir esses orbitais antiligantes aqui, tá? Que podem eventualmente, né, acomodar elétrons, e também aliado a essa contribuição desses orbitais, desse 2p, x e py do carbono nesse sistema π, a gente tem, né, uma distribuição de carga negativa sobre o carbono. Então, a questão é fácil olhar, se você pegar HF, por exemplo, é simples, a carga negativa está no flúor e aqui está no hidrogênio. Então, se você simplesmente olhar para a eletronegatividade e pensar aqui nessa questão, né, num desenho de estrutura de Lewis, você vê lá carga negativa aqui e carga positiva aqui. Mas isso não tem embasamento experimental, certo? E nem teórico do ponto de vista de cálculo de mecânica quântica. Ele mostra que a carga negativa está sobre o carbono. E então, a gente não pode, em determinadas circunstâncias, a gente não pode analisar só a eletronegatividade. A gente tem que dar uma olhada na distribuição dos orbitais na molécula, tá? Outra coisa interessante é que o fato, esse aqui que eu mencionei antes, né, que eu tenho um orbital praticamente não ligante, um par de elétrons praticamente não ligante no oxigênio, faz com que essa molécula de CO ela seja um forte ligante para metais, né, com orbitais D disponíveis. Então, ocorre uma coisa que a gente chama de retrodoação π, que é exatamente o seguinte. No caso, o oxigênio, como isso aqui, como eu falei, está basicamente no oxigênio, ele doa esse par para orbitais vazios no metal, e o metal doa elétrons para esse orbital antiligante vazio na molécula de CO. Então, isso faz com que a molécula tenha uma forte interação. Às vezes, eu já vi uma questão que a gente tinha o desenho também dos orbitais no metal, e a gente conseguia identificar exatamente qual era o orbital do metal que interagia com esse orbital aqui, antiligante do CO. Por quê? Porque a gente conseguia ver a simetria dele, ver como é que eram as fases, né? E ver que ele tinha realmente uma simetria favorável para interagir com esse CO. Obviamente, se existe isso experimentalmente, é porque eles têm simetria favorável e energia favorável também. Então, a molécula do CO, basicamente, ela é uma molécula que vai acomodar 10 elétrons. A gente tem 4 orbitais aqui, como eu mostrei, para gerar 4 orbitais sigma, e a gente tem 4 orbitais para gerar 4 orbitais π. Então, gerando orbitais ligantes e antiligantes. Como eu falei para vocês também num vídeo anterior, se você for reparar aqui, à medida que a energia sobe, você vai ter mais nós, né? Você vai ter mais planos nodais. Então a tendência é que quanto mais planos nodais, o orbital molecular fique cada vez mais energético, certo? Ele fica com energia mais alta. Então, se você tem em mãos esse diagrama de energia, você consegue comparar pelas energias relativas aqui dos orbitais atômicos em relação ao posicionamento dos orbitais moleculares e ver qual é o que contribui mais. Essas setas aqui são para te dar esse indicativo. Então você pode até ver aqui, ó, finalizando, por exemplo, esse orbital antiligante, né? Que ele já está, no caso, você vai ter os 2 sigmas ligantes aqui e os 2 sigmas antiligantes, que é esse 3 sigma e esse aqui. Então, esse aqui já está o quê? Bem mais próximo do orbital do 2p, né? Então, significa que o 2pz, que é o caso que foi mostrado aqui, ó, é o que contribui mais, né? O orbital 2pz. Então, eu ainda estou achando um pouco confuso esses desenhos, especialmente esses dois que eu estou circulando, porque eu estou sentindo falta deles mostrarem melhor o orbital P do oxigênio. Mas tudo bem, serve como análise, tá, pessoal? Então, distribuindo os 10 elétrons que a gente tinha, nós conseguimos identificar o HOMO e o LUMO. Então, uma vez que você tem esse diagrama, olha, eu já vi numa prova de uma questão mal feita, em uma seleção de mestrado, em que eles botavam lá o diagrama da água e o aluno, falavam sobre a teoria do orbital molecular para a água e eles não botavam o diagrama, certo? E aí, no caso, pessoal, eu acho que é completamente errado isso. O diagrama ele tem que ser dado, porque esses diagramas, as posições relativas deles e a ordem se inverte ou não, isso você não precisa decorar, entendeu? O que você precisa saber é distribuir, interpretar quem é HOMO, quem é LUMO, interpretar as contribuições relativas e etc. Quem é ligante, quem é antiligante, quem é
pode ser preferencialmente não ligante, tá? Então, é isso. Se vocês se depararem com alguma questão que envolva uma molécula poliatômica, uma coisa que não seja tão trivial e que, tipo, o que eu falo ainda de trivialidade seriam aqueles que eu falei na aula anterior, desculpa, no vídeo anterior. Seria isso, mas nem isso eu acredito que você tem que decorar, nem essa sequência, porque não é correto. Simplesmente não é correto. Então é bom ficar atento e tal. Se for alguma coisa que exige decorar isso, já é passível de anulação, tá? É na minha opinião. Então, por exemplo, se eu pedisse numa prova para vocês para fazer o diagrama de energia do CO, eu teria que fornecer esse esqueleto aqui para você preencher, tá? Que é o que a gente faz normalmente, beleza? Bom, então dado esse exemplo da molécula do CO, a gente pode fazer alguns exemplos, tá? Na verdade, a gente pode continuar falando sobre essas ligações, falar agora sobre as características, né? Ordem de ligação, energia de ligação e etc. Então, deixa eu ver aqui quanto tempo está esse vídeo. Não, esse vídeo está com 16 minutos. Mas eu acho que eu vou encerrá-lo com esse exemplo do CO, tá? E vou fazer outro vídeo com o assunto sobre as características das ligações, certo? Aguardem.